E aí, pessoal, tudo tranquilo? Escuta, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, para a gente achar um assunto para esse papo aqui. Qual é a profissão de vocês e como vocês estão usando a inteligência artificial? Esse é o papo do momento, gente. Assunto hypado. Como vocês usam a inteligência artificial? Se dão bem com a inteligência artificial? Vocês conseguem ter resultados positivos? Vocês fazem pesquisa? Vocês estudam? Vocês pedem ajuda? E eu resolvi perguntar isso aqui para conversar com vocês, né, para saber de vocês aí, né, responder nos comentários, por favor, porque eu vejo que tem muita gente usando a inteligência artificial para tanta coisa que eu fico impressionado. Eu acho que o ser humano, claro, né, com algumas exceções, mas gente, é impressionante o quanto a galera tá tirando proveito da inteligência artificial. É muito legal, é muito legal. Eu uso a inteligência artificial todos os dias, uso mais de uma plataforma. E olha, o que eu alcanço com a inteligência artificial, eu demoraria muito tempo para fazer. As pesquisas, enfim, né, a gente já entra nesses detalhes. Mas antes de falar sobre isso, eu vejo que muitas pessoas estão usando a inteligência artificial para fazer pesquisa igual se faz pesquisa em buscadores. Igual entra no Google e faz uma pesquisa, entra nas inteligências artificiais e faz uma pesquisa. E aí tem algumas coisas que não vem direitinho, né? Não fica tão legal. E a pessoa acha que a inteligência artificial não serve para muita coisa. Mas tem gente que está explorando, nossa, muito legal a capacidade que a inteligência artificial tem de responder as coisas, principalmente fazendo prompts adequados. Eu acho que esse é o grande lance. Eu vejo aí diversos cursos de engenharia de prompt, falando para as pessoas, ensinando as pessoas a perguntar como desenvolver um prompt legal, sabe? Pô, isso é fantástico, isso é fantástico. Então vamos lá. Esses tempos atrás, eu fiz uma pesquisa na inteligência artificial, tava fazendo uma pesquisa para câmera de fotografia, câmera digital de fotografia. Comparação entre marca e modelo, quais os pontos, etc, né? Pedindo para fazer tabela e tudo mais. E aí eu ia fazer, e eu ia iniciar uma nova pesquisa exatamente desse mesmo assunto, só que eu não queria misturar dentro do mesmo chat, para que o chat ficasse já num formato organizado. Eu resolvi abrir um novo chat e fazer uma nova pergunta. E eu fiz isso. Eu abri lá o chat que eu estou dizendo, né, onde a gente bate papo com a inteligência artificial, não exclusivamente uma inteligência artificial que tem esse nome. E eu fiz uma pergunta. Falei, eu queria que você me falasse sobre, eu não escrevi isso, né, mas para vocês entenderem. Eu queria que você me falasse sobre a câmera, marca tal, modelo tal, sobre esse aspecto. Ele me deu uma resposta completamente absurda. Completamente absurda. Me deu uma resposta que não tinha nada a ver. Ah, mas é o liquidificador da marca tal, não sei o quê. Sabe, uma resposta nada a ver. E eu falei, nossa, que viagem, né? E realmente, né? São os delírios da inteligência artificial. Tem material produzido aí falando sobre isso, os delírios da inteligência artificial. E essas inteligências artificiais, elas deliram mesmo, né? Não tem como não fazer isso. Mas enfim, vamos lá. Aí, o que eu fiz? Eu fui atrás, deixei salvo esse chat, não apaguei, mudei lá o jeito de perguntar, corrigi a IA na hora, né? Falei, olha, eu não estou falando desse produto, eu estou falando da câmera de fotografia digital, marca tal, modelo tal. E aí ele desenrolou a conversa. Mas depois, com mais tempo, eu voltei no começo da conversa e eu fui prestar atenção no prompt que eu fiz. Para ver se de repente, vou dar um exemplo aqui, vou usar até aspirador de pó. Então, a máquina que eu estava procurando, a máquina digital que eu estava procurando, ela tinha lá, sei lá, um código S20 e tem um aspirador de pó com código S20. Não foi isso que aconteceu, porque a marca e modelo da câmera digital, ela não, mesmo que você digite só o modelo, ele não vai confundir que é outro produto ou outra marca, sabe? Não teria como confundir. Então foi uma loucuragem mesmo, foi um devaneio, né? Foi um delírio ali. E até depois eu fui procurar notícias nesse dia, tinha publicações na internet de instabilidade na plataforma e etc. Então acontece, mas é o mínimo, pouquíssimo, pouquíssimo, acontece muito pouco. Eu estava conversando com uma pessoa que eu conheço, ela tem formação em biologia, com especialização na área da saúde, com mestrado na área da saúde,
E eu estava falando para ela sobre o uso da inteligência artificial, a gente estava conversando sobre isso. E eu falei: "Ah, o benefício de tomar água. Vamos aqui perguntar para essa inteligência artificial que eu estou te mostrando aqui o benefício de tomar água". E fiz essa pergunta: "Quais os benefícios de tomar água?". Para que eu começasse, igual aqui, é um papo sem assunto, entendeu? Qual que é o assunto? Beber água. Então vamos começar esse papo? Vamos. Quais são os benefícios de tomar água? Fiz uma pergunta, deu uma resposta. Dessa resposta, eu fiquei muito interessado numa determinada parte da resposta. Pedi para entrar em detalhes nessa parte da resposta. E quando apareceu essa segunda parte, essa pessoa que eu estava conversando disse assim: opa, mas aqui tem um negócio legal, hein? Porque isso daqui, ó, é bem técnico. Aí já puxou para a área dela, para a área da saúde. É uma coisa bem técnica. Falou, então vamos pegar essa palavra aqui e vamos explorar, vamos pedir. Fale sobre esse tema. Explicou e foi um misto ali entre técnico e linguagem normal, né? Bem interessante a resposta. E aí eu mostrei para ela uma outra possibilidade. Falei, olha, quer ver, ó, vamos pegar essa palavra aqui, esse termo, que é um termo científico, um termo técnico, e vamos pedir para explicar para uma criança de 10 anos. E essa inteligência artificial explicou para uma criança de 10 anos. Só que daí aconteceu uma coisa também bem interessante. Porque, como ela é profissional da área e conhece esse assunto, eu fiz um outro prompt, dizendo assim, olha, se eu fosse, como se eu fosse uma pessoa da área, técnico, que tenha formação em medicina ou biologia, que tem especialização na área tal, assim assado, escreva sobre esse assunto como um artigo científico e estabeleça alguns parâmetros. E passei alguns parâmetros ali, e ela foi me ajudando a escrever o prompt, e ele escreveu um artigo que, assim, ó, fantástico para o que a gente estava fazendo ali naquele momento, né? Na minha avaliação, que sou leigo dessa área da saúde, mas entendo a profundidade da resposta da inteligência artificial, impressionante. E para ela, que é da área da saúde, ela falou: se eu pegar esse artigo aqui, que ele escreveu, é claro que precisa de ajuste e redigir diferente algumas coisas, mas é um sensacional de um artigo científico que é publicável. Então, assim, e aí entrando nessa parte também, se você entra no LinkedIn, hoje em dia, o que você vê de artigos escritos, muito bem escritos, e artigos bons, sobre milhares de temas, olha, é impressionante, impressionante. Muita gente está tirando proveito muito legal da inteligência artificial, viu? Que bom, que bom. E assim, eu falei, né? Eu uso todos os dias, todos os dias. Tem algumas questões administrativas que eu deixei de abrir um documento lá no aplicativo, no Word, por exemplo, e digitar o texto. Eu já deixei um chat pronto, né? Onde eu trabalho tem uma contratação de inteligência artificial, né? Nós temos ali um contrato, então tem algumas questões sobre confidencialidade, nome de pessoas, etc., que a gente não precisa se preocupar tanto. É claro que a gente não sai colocando tudo de qualquer jeito, além de inteligência artificial, mas tem muita coisa que eu vou assim, olha, por exemplo, eu trabalho numa unidade e eu tenho um chefe. Tem vezes que eu preciso me comunicar com o meu chefe através de um memorando, por exemplo. E tem vezes que o meu chefe precisa fazer o memorando para a administração. Então, assim, essa janela da inteligência artificial que a gente tem ali no trabalho já está preparada para isso. Então, tem uma tela que é minha, dizendo assim: olha, eu preciso falar para o meu chefe tal coisa. Escrevo. E ele monta o ofício, já diz o nome do chefe, já diz a unidade, sabe? Ele já. Porque eu já treinei essa IA para isso. E com o meu chefe é a mesma coisa. Eu peguei alguns documentos que ele produziu, coloquei lá na inteligência artificial e falei: eu quero que você aprenda o padrão de escrita, a linguagem, a terminologia, a regra gramatical, pontuação, ortografia, entendeu? Olhe como o meu chefe escreve e aprenda como ele escreve. Acabou, gente. Acabou. Agora eu faço o quê? Eu preciso falar uma coisa para o meu chefe, um pedido, por exemplo, né, ou uma informação. Eu entro na janela, escrevo o que eu preciso, ele faz e eu carrego essa informação na outra janela e falo: agora eu preciso que o meu chefe encaminhe para a administração essa informação, reforçando os argumentos. Ou, assim, é o mesmo conteúdo, digamos assim, com uma linguagem completamente diferente, porque tem um agente que sabe como eu escrevo e tem um outro agente que sabe como o meu chefe escreve. Duas, três folhas ali tranquilamente. Então é uma maravilha, viu? Uma maravilha. Mas é claro que tem os seus problemas, né?
toda informação que sai das inteligências artificiais precisa ser corrigida. Isso é inevitável. Já erro de português mesmo, o uso de determinados caracteres ali, travessão, né, alguma coisa assim, muito hífen, frases curtas. Só que uma das coisas mais legais também é o que eu comentei agora, dá para treinar o modelo. Você diz para a inteligência artificial como que você quer. Porque eu percebia isso. Às vezes eu fazia determinadas pesquisas na inteligência artificial, eu estou com uma ideia. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, eu estou com uma ideia de criar um canal no YouTube. Nossa, que ótima iniciativa, isso é muito legal, bababá. Muito elogio, muito elogio. Quero que você fique me elogiando. Quero que você. Aí eu fui lá e falei para a inteligência artificial. Falei assim, olha, eu não quero que você me elogie toda vez. Todas as IAs têm uma caixinha de configuração, em que você pode dizer quem você é, o que você conhece, quais são as suas áreas, quais são as suas formações, como que você quer que ele. Eu quero que você tenha respostas curtas, eu quero que você seja objetivo. Então, nessa oportunidade, eu fui lá e falei assim: olha, eu não quero que você elogie as ideias, eu quero que você estabeleça pontos críticos para que eu reavalie, me apresente novas ideias, seja objetivo. Gente, mudou radicalmente, radicalmente. Então é muito legal que vocês treinem também as IAs de vocês, as contas aí que vocês usam. E eu também uso 4, 5 IAs, né? Do trabalho especificamente eu uso uma e até faço isso. Então assim, eu preciso fazer determinada questão no meu trabalho. E eu preciso anonimizar os dados, né? Essa é uma expressão que eu uso. Então assim, se eu estou com alguma informação ali, eu estou com um contrato, por exemplo. E no contrato tem informação, tem endereço, tem CPF, tem nome, tem alguns detalhes que eu não quero que vazem por aí, entendeu? Eu não quero que isso fique público, que seja exposto. Daí eu faço o seguinte, eu entro nessa IA que o trabalho lá contratou, que tem confidencialidade e que tem os termos de contrato que, né, os dados usados internamente, eles não são usados na modelagem da inteligência artificial, então a gente tem uma garantia do fabricante, né? Não que a gente acredite 100%, porque quando a informação é mais sensível, a gente realmente não faz isso. Mas enfim, vamos lá. Eu peço para ele anonimizar. Eu falo assim, olha, troque o nome das pessoas por personagens da Disney, troque os endereços por endereços da Disney, por exemplo. Entendeu? E os documentos também. Coloque números aleatórios. E guarde essa informação de quem são as pessoas que você trocou. Então, eles foram lá e colocaram. Robson trocou por Mickey, é, o fulano trocou por Pato Donald, e etc, etc. E aí eu levo essa informação para outras IAs que têm uma capacidade analítica muito melhor do que essa IA que eu tenho ali no trabalho. Nossa, mas muito melhor. E eu levo esse documento com os dados da Disney para outra IA e falo. Aí eu faço as perguntas e os prompts. Faço um resumo do contrato, do que ele se refere, aonde estão os pontos fracos, pontos fortes, o que pode melhorar, faço tudo o que precisa fazer. E se for o caso de, por exemplo, então agora redige um novo termo de contrato, bem melhor. Ele redige um termo de contrato muito melhor. Ele faz uma redação muito melhor. E aí eu levo de volta esse documento lá para a inteligência artificial do meu trabalho e falo, volte os nomes e os dados originais. Daí ele troca o Mickey pelo Robson, o fulano, o Pato Donald pelo fulano. Entende? Ele volta os dados originais e eu tenho um documento pronto. Sensacional, gente. Isso dá uma tranquilidade de trabalhar, sabe? Traz uma efetividade, traz uma qualidade muito alta. Mas tem um problema que eu quero falar com vocês, que aí é um ponto onde eu acho, olha, é muito ruim, que as pessoas estão deixando de pensar. As pessoas podem usar a inteligência artificial para aprender tanta coisa. Tipo assim, você quer saber como é que, sei lá, é construído um pneu. Ah, eu preciso fazer geometria no meu carro. O que que quer dizer fazer geometria no carro? O que que estraga? Você pode aprender coisas da mecânica simples ou de uma engenharia, sabe, nossa, você pode entrar em questões muito técnicas sobre isso. Então você pode ficar muito entendido sobre a geometria, balanceamento e construção de um pneu. Então você pode fazer isso. Só que muita gente está usando a inteligência artificial de qualquer jeito, tem preguiça de corrigir e não aprofunda determinados assuntos, principalmente para ter a capacidade de corrigir.
Porque hoje, na inteligência artificial, né, eu trabalho com tecnologia, trabalho com o direito, muito forte a tecnologia, muito forte administrativo, muito forte licitação, aquisição, né? Então tem vários assuntos em que eu preciso ter muito mais conhecimento para que eu consiga trabalhar bem. Então, eu tenho formação nessas áreas. Então, é óbvio que fica mais fácil para eu avaliar a resposta da inteligência artificial. Mas eu gasto tempo corrigindo, analisando, olhando a resposta, pedindo ajuste, até corrigindo mesmo. Dizer, olha, isso que você. Eu fiz uma produção de IA esses tempos atrás que colocou um artigo de uma lei que já estava alterado. Se eu não vou lá olhar, eu estou ferrado. Que eu estava fazendo uma pesquisa, ele colocou, não, o artigo tal, da lei tal, fala tal coisa, assim, assado, assim, assado. E eu construí ali um argumento em cima desse artigo. E eu fui na legislação olhar o artigo, e o artigo já estava alterado. E está alterado há 6 anos atrás. E muita gente não faz isso. Faz um prompt de IA e um prompt, me desculpe aqui, mas lento, entendeu? Uma porcaria de um prompt, recebe uma resposta de acordo com o prompt, porque se a pergunta é ruim, a resposta vai ser ruim. Ctrl C, Ctrl V e acabou. Tem muita gente fazendo isso. As pessoas estão ficando com preguiça de pensar. E a IA não está aí para fazer o serviço, para substituir o humano. Ela está aqui para te ajudar. Ela é aquele teu colega de trabalho que é muito entendido e muito inteligente. Mas você precisa saber usar, porque senão até os mais inteligentes fazem umas besteiras. Não pode ter preguiça, gente. Tem que, tem que corrigir, tem que entender do assunto, tem que se aprofundar no assunto. Não dá para simplesmente não pensar. Ah, IA respondeu, vou pegar aqui e vou colocar, porque daí eu já vou fazer outra coisa. Já vou para a rede social, já vou pro. Gente, não dá, não dá, não dá. Não façam isso, pelo amor de Deus. Usem a IA de uma forma inteligente, porque vocês são inteligentes. Se você, de novo, desculpa, tá? Mas se você está se comportando como um burro, você está usando a parte burra da IA. Porque a inteligência artificial é isso, ela aprende, né? Ela é treinada de acordo com o que você fala para ela. Se você tá se comportando como um burro, como um ignorante, fazendo pergunta para a IA, ela vai te responder e vai aprender a ser exatamente assim. Então tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado. É extremamente perigoso fazer esse tipo de coisa. E, gente, vamos falar a verdade, as coisas estão aí para melhorar a nossa vida, gente. Elas não estão aí para estragar. Ninguém inventou a IA para estragar o mundo, para prejudicar o mundo. Está aí para ajudar. Então usem as coisas, mas vamos fazer do jeito certo. Não tem porquê ter preguiça. Vai dar ruim, vai dar ruim. Em algum momento vocês vão se ferrar com isso, sabe? Porque, enfim, vai dar ruim, gente. Vai dar ruim. Em algum momento isso pode te prejudicar de uma forma bem complicada. Se você não se aprofundar, você vai, eu quero investir em ações. Comece a conversar com a inteligência artificial, pede para explicar para uma pessoa, olha, eu não entendo absolutamente nada do mercado de ações, não use nenhum termo técnico, me explique o que é investir em, ouvir falar aqui de dividendos. Daí ele vai te dar uma resposta, o dividendo é a divisão do lucro da empresa em determinado tempo, com um percentual, se você tem uma ação que paga dividendo, acontece tal coisa, aí você começa a entrar, ela sem falar termos técnicos, ela começa a te explicar, e você começa a entender, daqui a pouco você começa a entender termos técnicos, daqui a pouco você está realmente entendendo. Quando você lê uma notícia sobre dividendos em um jornal especializado, você entende aquilo. Agora não é assim, eu quero comprar dividendos que mais paga. Porque você viu uma notícia lá de que a empresa tal pagou tantos milhões de dividendos. Daí você fala, eu também quero comprar dividendos. Me diga quais são, onde é que eu compro e quanto que eu tenho que pagar de dividendos para receber tanto. Daí você vai lá, faz isso sem estudar, sem saber nada, não vai se ferrar, gente. Não vai dar certo isso. Precisa estudar. A inteligência artificial está aí não é para fazer o trabalho de vocês, é para ajudar vocês. Então, saibam perguntar, saibam analisar e saibam interagir com a inteligência artificial. Isso é muito importante, porque, olha, ela traz benefícios maravilhosos, ajuda demais. E, assim, a capacidade que ela traz de conhecimento, de aprendizado, de ajudar a gente a aprender sobre os assuntos, é maravilhosa demais. Então, preguiça. Sem preguiça, gente. Para com isso, hein? Aprendam a perguntar, aprendam a avaliar a resposta, troquem a inteligência artificial, vão para outra,
façam a outra pergunta, ou façam a mesma pergunta e comece a comparar as duas. Tem uma inteligência artificial que é bem interessante, porque quando você faz uma pergunta para o Google te responde uma página da internet que fala sobre aquele assunto. Essa inteligência não. Essa inteligência, ela lê diversas páginas que falam sobre o assunto, interpreta e te dá uma resposta. Então, é como se fosse uma super pesquisa do Google, como se você tivesse feito uma pergunta no Google, ele lesse milhares de páginas da internet que falam sobre aquele assunto, fizesse uma análise de todas essas páginas e te dá uma resposta. Então, quando você junta uma inteligência artificial conversando com a outra, faz uma pergunta aqui, pega essa resposta, joga aqui, agora pede para explicar tal coisa. O que mais que eu posso aprofundar essa pesquisa? Joga lá na outra, ele vai no Google, vai fazer as perguntas, vai analisar as páginas, vai te dar a resposta. Gente, esse ping-pong é maravilhoso demais. Pode entrar, tio, pode entrar, pode entrar. Mas você não pode ter preguiça. Você não pode ter preguiça. Ah, eu fui lá, fiz uma pesquisa lá se o azeite de oliva é saudável, me deu uma resposta lá que eu vou continuar comendo azeite de oliva aqui. Entendeu? E eu não tô falando que é ruim ou que é bom, né? Não é esse o assunto. Olha, já podia entrar em outro assunto aí. Mas até pra isso, né, gente? Putz, nossa, eu tenho umas coisas que eu faço em inteligência artificial aí muito legais. Vou dar um exemplo aqui bem rapidinho, tá? Antes da gente encerrar. Eu pego todos os meus exames de saúde, jogo na inteligência artificial, pego toda uma prescrição médica de remédios e jogo numa inteligência artificial, no mesmo chat. Eu pego toda a prescrição de alimentação e etc., que a nutricionista me passa, eu jogo tudo nessa inteligência artificial. Eu coloco até os meus tickets de compra, eu jogo na inteligência artificial e peço para ele indicar cardápio, receita, o que eu posso comer durante o dia, o que é bom comer em tal horário e etc., para ajudar a manter a saúde. Para a questão dos exames, para a questão da saúde, para a questão do exercício, eu faço um treino de academia, pego o print do treino de academia que tem ali no relógio ou no aplicativo do celular, jogo ali e peço para ele fazer toda a avaliação dos exercícios, de caloria, de quanto eu consumi no dia e etc. Fantástico, fantástico. A questão da minha alimentação, minha saúde melhoraram demais, mas eu fui nos médicos, eu fiz os exames, eu aprofundei essa pesquisa e aí montei esse chat. Não pode ter preguiça. Bom papo aí, gente. Escrevam para mim aí qual é a profissão de vocês, como que vocês usam a inteligência artificial e se vocês estão tendo esses benefícios ou dificuldades. Vamos enrolar essa conversa aí num próximo papo, valeu? Um abraço, gente. A gente se vê por aí.